na área. E aí, galerinha, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, Brasil. Galerinha aí conectada conosco. Hoje eu vou ter que ler a apostila com vocês. Hoje falaremos de 10 razões porque todo crente precisa falar em outras línguas. Aqui, deixa eu colocar aqui e escrever. A galerinha entrando aí, razões porque todo crente deve falar em outras línguas. Olha a galerinha chegando. E Deus abençoando, hein? Mais um dia. Mais um dia, pessoal. Estamos aqui. Vamos aprender em algo novo que Deus quer derramar. Eu aqui com o meu chá. A galera tá chegando. A gente vai fazer já a oração. E vamos para mais uma noite de estudo, mais um dia de estudo. Você que não acompanhou as outras lives, depois corre lá no canal Reino Flix, que está na íntegra lá, tá bom? O vídeo de ontem, a live de ontem já está no canal, está à sua disposição, ok? Em nome de Jesus. A galera tá chegando. Glória a Deus. Já faremos a oração. Em nome de Jesus. Gostei dessa lareira aqui, desse fogo digital aqui, hein? Fogo do Espírito. Então hoje falaremos 10 razões porque todo crente deve falar em outras línguas. Pessoal, farei o possível para dar essas 10 razões, porque assim, aqui eu tenho que ler mesmo, porque por causa que o assunto é grande. Aí, depois que nós terminarmos essas 10 razões, porque todo crente deve falar em outras línguas, aí nós vamos para os 7 passos para receber o Espírito Santo. Talvez é um dos assuntos mais ansiosos aí pela galera, que é como receber o Espírito Santo. Então, terá 7 passos aqui, tá bom? 7 ensinamentos aqui muito legais para vocês, em nome de Jesus. Daqui um minutinho eu vou fazer a oração. Não posso abrir mão do meu chá, né? Tô aqui com a minha caneta para marcar e grifar, que a gente vai estudar junto aqui. Vai ser muito legal. Aleluia. Deixa eu fazer uma oração por vocês. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, por mais uma noite, mais um dia na Tua presença, por mais um vídeo, meu Pai, onde que nós iremos tratar sobre esse assunto tão lindo, tão especial que é o Espírito Santo. E hoje nós vamos abordar 10 razões porque todo crente deve falar em línguas, em outras línguas. Faremos o possível para que nesse vídeo a gente consiga falar das 10, caso contrário a gente vai continuar no próximo. Mas, meu Deus, que o Teu Espírito possa nos dirigir. Senhor Espírito Santo, que o Senhor possa nos ensinar e fazer a gente se lembrar até daquilo que já foi tratado outras vezes. Meu Deus, então muito obrigado por Tua presença, muito obrigado por mais uma noite, por mais uma live junto com essa galera, meu Pai, onde eu tenho certeza que o Senhor está enriquecendo, o Senhor está abençoando, como eu vi um comentário hoje no YouTube, muito legal, de uma jovem que disse que ela já é batizada com o Espírito Santo, mas ela está sendo renovada. Aleluia. Glórias a Ti, meu Deus, por isso.
Então, meu Pai, eu te agradeço por cada jovem que está conectado, cada pessoa que está nos acompanhando e compartilhando desse propósito, para que outras vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Então, meu Deus, graças nós te damos. Fale conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Ok? Deus abençoe muito a vida de vocês, mais uma vez, e vamos para mais um estudo aí que eu tenho certeza que vai ser muito, mas muito mesmo, muito especial. Ok? Em nome de Jesus. Bora lá. Então, 10 razões porque todo crente deve falar em outras línguas. Eu vou aqui abordar essa apostila, esse livro chamado O Espírito Santo e Seus Dons, do Kenneth Hagin. Espírito Santo e Seus Dons, ok? Bora lá, ele começa falando assim sobre a passagem de 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 18, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 18, ok? Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Veja aqui a importância que esse apóstolo afirmou de falar em outras línguas. Ele disse: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que a todos vós. Paulo escreveu e falou bastante sobre o dom em falar em outras línguas. O apóstolo declarou: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Também agradeço ao Pai porque falo em outras línguas com frequência e desejo que todo crente adote, olha que interessante, que todo crente adote, então, esse hábito e desfrute dessa bênção. Por isso, é fonte de poder. Aqui o Paulo deixa bem claro e reforça que nós temos que adotar esse hábito, né? Você que até então não fala em outras línguas ou não entendeu o propósito disso até então, você precisa adotar esse novo estilo de vida, eu posso te dizer assim, que é ter essa intimidade com o Espírito Santo e falar em outras línguas. Então vamos para a primeira razão. Eu falei que seriam 10. Vamos para a primeira razão, porque todo crente deve falar em outras línguas. Bora lá? A palavra de Deus ensina que, quando estamos cheios dele, falamos em outras línguas, conforme o Espírito Santo nos concede. Então tudo é dirigido pelo Espírito Santo, falar em línguas. Esse é o sinal da presença do Consolador habitando em nós. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, o falar em línguas ali, o expressar o línguas ali é dirigido sim, conforme o Espírito Santo quer, a forma como ele concede. No livro de Atos, capítulo 10, os irmãos da circuncisão que acompanharam Pedro até a casa de Cornélio ficaram atônitos quando viram que o dom do Espírito Santo foi derramado também sobre os gentios. Ou seja, como é que pode, esse cara de boca aberta, como é que pode se manifestar tal poder, tal virtude nos gentios? Eles achavam que a salvação e o batismo do Espírito Santo era apenas para os judeus. Ou seja, era apenas para um povo específico, não. A vontade do Senhor é que todo homem seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia também nos diz que a vontade do Senhor é que todo homem seja salvo. Então, eu batizo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, sim, pode ser um privilégio para mim, pode ser um privilégio para você, para sua casa também, em nome de Jesus, ok? Como esses judeus sabiam que os familiares de Cornélio tinham recebido o dom do Espírito Santo? Por quê? Como eles sabiam, pastor? Pois ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Isso está lá em Atos capítulo 10, versículo 46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Falar em línguas foi o sinal sobrenatural que os convenceu de que os gentios receberam o mesmo dom. Então aqui mostra a razão número 1. Ali eles viram, né? Eles falando em outras línguas e engrandecendo a Deus. Eles viram que ali foi uma manifestação de que o Espírito Santo revelaria ali sim o seu dom. Razão número 2. Então aqui nós falamos da base, resumidamente, do capítulo 10 do livro de Atos, quando aconteceu aquela manifestação lá na casa de Cornélio, né? Em nome de Jesus. Razão número 2. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, encorajou os cristãos
daquele lugar a continuarem sua prática de falar em outras línguas, enquanto adoravam a Deus. Veja que interessante, ele encorajou, ele incentivava, né, as pessoas daquele lugar a continuar a prática de falar em línguas. Ou seja, porque tem pessoas que acabam parando de ter essa prática. Como, pastor? Aquelas pessoas que acabam se esfriando na fé, né, acabam se esfriando espiritualmente. Então ela teve essa experiência e depois parece que estagnou. Não sei se é o seu caso. Então eu estou te encorajando nessa noite, como aquele servo de Deus, a te impulsionar você voltar a falar em outras línguas, a voltar a praticar o falar em línguas. Então você não pode parar. Então, primeiro aqui, a primeira razão nós citamos, né, que ali teve a evidência clara que eles falaram em outras línguas, era o batismo do Espírito Santo. Então ali mostra que aquele ato que teve na casa de Cornélio, outras pessoas recebendo a manifestação, era a vontade de Deus. Então a primeira razão sim, é que Deus quer que todo homem fale em outras línguas. Ele quer que todo homem seja batizado com o Espírito Santo. Ele quer que todos sejam cheios do Espírito Santo, ok? E a segunda que é a razão, ele mostra que ele encorajou, ele impulsionou os cristãos a não pararem de falar em outras línguas, ok? Vou ler mais uma vez aqui. Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, encorajou os cristãos daquele lugar a continuar a sua prática em falar em outras línguas, enquanto adoravam a Deus. Então é muito importante que a manifestação de Deus ela continue na vida do cristão. Então, primeira razão, tem que ter essa manifestação do Espírito Santo na vida daquele que se diz cristão, precisa dessa manifestação. E a segunda é impulsionar a pessoa, nos animar. Tem que continue falando em nome de Jesus, ok? Continuando, também os incentivava a praticar esse dom nas orações individuais. Então não só depender daquele momento que nós estamos reunidos, tipo na igreja, entendeu? Quando tem ali o fogo descendo, enfim, mas você precisa de ter esse momento também particular, quando você está no secreto, onde ninguém vê, e é claro, é para sua edificação. Então você precisa desse impulso, né? Se impulsionar de Deus na sua vida espiritual, para que você sempre esteja falando em outras línguas. Tudo isso como meio de edificação espiritual. Olha o que a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, anota aí. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Para quem está com dúvida, eu estou lendo aqui direto na apostila, porque o assunto é grande, ok? Vai ficar mais fácil. Aí eu vou citando as referências bíblicas, ok? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então aqui ele mostra a importância da sua edificação quando você fala em outras línguas. Então, aqui o Paulo, ele escrevendo para a igreja de Corinto, lá em Corinto até então, ele disse, vocês têm que continue, busquem, falem outras línguas, não parem, o fogo não pode cessar jamais. O versículo próximo que nós iremos ler aqui afirma que falar em línguas está diretamente ligado à edificação espiritual de uma pessoa. Aqui eu também falei de um pregador, o Cater, nos estudos anteriores, que foi um dos mestres renomados na época do mundo pentecostal, né, quando o pentecostal começou a pegar fogo aí, né, sobre o assunto dos dons espirituais. Ele diz que não devemos nos esquecer de falar em outras línguas. Não é apenas a evidência inicial da plenitude do Espírito Santo, como também uma experiência contínua da vida. Olha que forte. Então o falar em línguas não é só apenas a manifestação sim da plenitude do Espírito, mas é uma experiência clara e contínua que nós temos comunhão com o Pai. Então é muito necessário você continuar focado em falar em outras línguas. E isso é necessário para que na sua rotina você possa todos os dias crescer. A Bíblia fala que é de glória em glória, né? É de glória em glória. Então o seu crescimento ele vai ser notório conforme sim você for se envolvendo com o Espírito Santo, conforme você for falando em outras línguas. E sem falar que isso traz isso traz você para um momento de sensibilidade com Deus. Presta atenção, vê que tem muitas pessoas que elas são provocadas, né? Constantemente são provocadas situações que tentam se levantar para tirar a paz dela, mas quando ela está ligada com o Espírito Santo, ela não perde o foco. Já reparou nisso? Se isso já aconteceu com você,
de às vezes você está sendo provocado em uma situação, mas você está tão ligado com o Espírito Santo, talvez você estava até num momento de oração com o Espírito Santo e você conseguir sair daquela situação, porque o Espírito que habita dentro de você, ele faz você estar sensível a algumas situações. Não é ele que faz você se lembrar, né? Não é ele que faz você se lembrar de tudo aquilo que foi dito, de tudo aquilo que foi ministrado. Então o que acontece? O fato de você estar envolvido com o Espírito Santo não prova só que você tem a plenitude dele, mas também uma experiência contínua na sua vida diária. Então a sua rotina, ela vai ser uma rotina muito mais avivada, vai ser uma rotina de paz, de alegria, de fortalecimento, vai ser uma rotina a qual você sabe que aquele que está te dirigindo, está te conduzindo, é o próprio Espírito de Deus. Com que propósito tudo isso, pastor? Para nos ajudar na adoração. Isso também te impulsiona no momento de adoração, a você estar ligado com o Pai e, claro, você entregar o seu melhor. E quando você fala dirigido pelo Espírito, quando você fala impulsionado pelo Espírito Santo, fica mais claro no mundo espiritual que o que você está fazendo é algo sincero, não é da boca para fora, entendeu? Tem pessoas que só adoram a Deus com os lábios, né? Mas o coração está longe, a Bíblia diz, está distante, está muito longe. E a pessoa não sabe o que ela está fazendo, mas quando você faz algo dirigido pelo Espírito Santo, você sabe que a tua adoração está indo ao trono de Deus, que você com a sua adoração está agradando a Deus, e isso é muito bom, ok? Esse reverendo Cáter, ele diz, falar em outras línguas é uma correnteza, olha que forte, uma correnteza que flui e que nunca deve secar, pois enriquecerá espiritualmente a vida de uma pessoa. Então falar em línguas é sim uma correnteza muito rica que vai fazer você crescer espiritualmente e a sua vida num todo será uma bênção em nome de Jesus. Então é muito importante você ser cheio do Espírito Santo, você ser marcado. O apóstolo Paulo afirmou que esse dom nos edificará espiritualmente falando. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, você já está no capítulo 14 que você tinha lido anteriormente, no versículo 2, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, a Bíblia diz: pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, em espírito fala mistérios. Ou seja, o homem natural ele nunca vai conseguir compreender as coisas do Espírito, a Bíblia Sagrada diz. Então é muito importante você falar em outras línguas, você edificar a si mesmo, e você vai ter um contato direto com o Pai, certo? Você vai sair daquela atmosfera terrena e você vai entrar assim na atmosfera espiritual, você vai entrar no sobrenatural. Então é muito importante você falar em outras línguas. Eu até citei aqui ontem sobre uma tradução muito forte, que eu achei muito top, é a Mofat, né? Que traduz esse versículo de uma forma seguinte, assim: fala segredos divinos no Espírito. Aqui o apóstolo está dizendo que Deus tem dado à igreja um meio divino e sobrenatural de comunicação com Ele mesmo. Uau, que profundo, né? Vou ler mais uma vez. Nessa tradução, esse mesmo capítulo, versículo, diz assim: fala segredos divinos no Espírito. Então aqui o apóstolo está dizendo que Deus tem dado à igreja um meio divino e sobrenatural de comunicação com ele mesmo. Então isso é algo muito forte, muito profundo. Então você tem uma comunicação direta com o Pai, amém? Falar em línguas, sim, te traz esse contato, te traz para mais próximo de Deus, você consegue estar conectado com Ele, e você tem uma comunhão direta com o próprio Deus, tá bom? Aí no versículo 14, você está no capítulo 14, só que agora no versículo 14, o Paulo também declarou: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Note o que ele disse: o meu espírito ora. Uau, forte, né? Ele está dizendo assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então falar em língua ativa o teu espírito. Ativa o teu espírito até essa conexão com o Pai. Então, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Muito forte isso, né? Então quando você ora em outras línguas, você faz o teu espírito ser incendiado. A versão ampliada, né, diz: o meu espírito, mediante o Espírito Santo dentro de mim, ora. O Senhor é espírito. Quando você ora em outras línguas, o seu espírito está em contato direto com Deus, que é espírito. Quando você fala em línguas, está conversando com Ele por meios divinos e sobrenaturais. Já parou para analisar isso? Que profundo? Quando você ora em línguas, você está conversando com Deus por meios divinos e espirituais. Então o papo que você está tendo com Ele é totalmente espiritual. Nada da carne, nada do natural. Sabe por quê?
Deus ele não vai ter um diálogo com o carnal, ele só vai ter um diálogo com aquele que é espiritual. Deus só tem uma conversa de verdade franca com aquele que quer compromisso com ele. Ah, pastor, mas se agora eu falar de Jesus para um pecador e ele aceitar Jesus, claro, ali a vida dele está começando, ele está aceitando Jesus, ele está entendendo um propósito, ele está se entregando a ele. Agora, nós agora que temos o Espírito Santo, a conversa é totalmente diferente. Nós estamos conversando com ele por meio divinos e sobrenaturais. Eu li agora há pouco, foi 1 Coríntios 14, 14, ok? 14, 14 agora. Então, quando nós falamos em língua, nós estamos conversando com ele por meio de atos divinos e sobrenaturais. Então, essa razão aqui, número 2, é a parte da edificação. Você edifica a si mesmo e você tem um contato sobrenatural, você tem um contato muito forte com o teu Pai. Amém? Não que quem não é batizado com o Espírito Santo não consiga falar com Deus, as suas orações não são impedidas, não. Mas o Espírito Santo sim é uma evidência clara da manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida. Então é necessário que você busque, é necessário que você se entregue, é necessário que você aplique o teu coração e você venha ter essa experiência extraordinária em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bora aí para a terceira razão aqui. Tô lendo aqui na apostila e eu tô explicando os tópicos, tá bom, galera? Em nome de Jesus. Terceira razão. O dom de falar em línguas nos mantém conscientes da presença do Consolador no nosso interior. Então você tem noção do que está acontecendo. Não somente o falar em outras línguas é o sinal inicial da plenitude do Espírito Santo, como também continuar, grava aí, continuar a orar e adorar a Deus em línguas nos faz lembrar que Ele habita em nós. Uau! Então, não só o falar em línguas é também a manifestação, ali a plenitude do Espírito, mas você continuar esse ato, você continuar a falar em línguas todos os dias, ter esse momento de consagração, faz você entender que verdadeiramente Ele habita dentro de você, porque você reconhece e você entende que o que está dentro de você, cada dia que passa, está se tornando mais forte, amém? E se você tiver essa consciência todos os dias, certamente isso afetará seu modo de pensar e viver. Uau! Então as nossas atitudes, comportamentos serão totalmente diferentes, porque nós estamos tendo intimidade com aquele que habita em nós, com aquele que está dentro de nós. Lembra que eu falei que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Lembra que eu falei que nós somos morada do Espírito, que nós somos santuários do Espírito? Então a gente tem esse contato, esse privilégio com Ele, e isso vai resultar sim na nossa forma de pensar, de viver. Com certeza, nós, para a glória de Deus, seremos sim pessoas que vão ser luz para a vida de outros, porque o Espírito que está dentro de nós está refletindo na vida de terceiros, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estou perguntando quem fez essa apostila? Kenneth Hagin, ok? Vamos lá. Certa vez, aqui o Kenneth Hagin falando, ouvi um evangelista contar uma cena que presenciou no lar de um pastor. Ao entrar na sala, sem ser percebido, ele viu a filha do pastor, uma adolescente, perdendo a paciência com a sua mãe. A jovem estava aos gritos. De repente, ela ergueu os olhos e viu o evangelista. No mesmo instante, parou de gritar, colocou as mãos na cabeça e começou a chorar. A adolescente te disse, lamento que o senhor tenha presenciado essa cena. Então, na hora que ela estava tendo aquela atitude ali, sabe, nervosa, enfim, brava com a mãe, na hora que ela levantou os olhos, ela conseguiu ver o evangelista. Ela ficou triste por aquele momento. E ele respondeu, querida, há alguém que é maior do que eu, que a escutou e viu como você agiu. Você é crente, não é verdade? E ela respondeu sim, chorando muito. Cheia do Espírito Santo? Perguntou. E ela respondeu sim. O Espírito Santo está no seu interior e ele sabe o que você disse e como se comportou. Basta se arrepender e o Senhor lhe perdoará. Ele disse à moça. Em seguida, oraram juntos e a jovem se arrependeu. Em pouco tempo, ela começou a adorar a Deus em línguas. Ou seja, ela se arrependeu, né? Ela se arrependeu verdadeiramente. Mas o interessante dessa história aqui é que, mesmo a pessoa sendo de Deus, mesmo talvez ela sendo cheia do Espírito Santo, no momento que ela estiver desligada, ela pode agir de forma precipitada. E essa moça, ela estava ali brava com a mãe, falando um monte de coisa, um monte de besteira.
E o evangelista foi até a casa e quando ela levantou os olhos, ela viu o evangelista. Ela ficou constrangida por aquela situação, porque um homem de Deus viu ela naquele comportamento. Só que ele deixou bem claro aqui, ó, não se preocupa comigo não, porque você é de Jesus, você é batizado com o Espírito Santo, então tem alguém que viu muito melhor do que eu as suas atitudes aqui. Então é para ele que você tem que pedir perdão, é com ele que você tem que se consertar. E ela entendeu isso. Eles oraram e logo em seguida, pelo fato dela estar quebrantada, ela está arrependida de verdade, aí ela já começou a adorar a Deus e falar em outras línguas. Então viu a paz, a segurança, a certeza de que naquele momento ela tinha sido perdoada. Então o que acontece? Tem pessoas que têm o Espírito Santo, são cheias de Deus, mas podem, em algum momento ou outro, agir de forma natural. Isso atrapalha muito a comunhão com o Espírito. Olha, o Espírito Santo que habita dentro de você, ele pode te controlar. E ele quer te dirigir, ele quer te conduzir. Então, nesse exemplo aqui, se ela tivesse ali, mesmo independentemente da situação, ter escutado com certeza a voz do Espírito Santo que possa ter incomodado, né? O Espírito Santo possa ter incomodado sim ela para não se explodir, não se alterar com a mãe dela, não sei de fato o que aconteceu realmente, mas se ela tivesse ali ouvido a voz do Espírito Santo, ela não teria se explodido com a mãe, né? Ela não teria, sei lá, sido grossa com a mãe, ter falado coisas que não deveria com a sua própria mãe. Mas ainda bem que tinha um homem de Deus ali, ela caiu em si, mas não precisava ter caído em si com um homem, tinha que ter caído em si na hora com o Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre convence, meu irmão. É ele que nos convence do pecado e para a justiça, ok? Continuando, o evangelista lhe deu um conselho. Se você simplesmente orar e adorar a Deus em línguas todos os dias, o Senhor ajudará você a tomar consciência da presença do Espírito Santo habitando no seu interior. Olha que legal. Então, se você todos os dias adorar a Deus, falar em outras línguas, ele vai tomar a consciência da presença do Espírito Santo que ele habita dentro de você. Então, quando você ora a Deus, quando você adora ao Senhor, quando você fala em outras línguas, todos os dias ele vai testificar no seu coração que ele habita dentro de você, que o Espírito Santo está dentro de você, ok? Se você trouxer sempre essa lembrança à memória, não agirá de forma impulsiva, ou seja, você não vai agir de forma precipitada. Naquela ocasião, você sentiu vergonha, porque eu vi você perder a calma. Também ficou sem jeito, porque eu ouvi a maneira que você falou com a sua mãe. Contudo, o Espírito Santo é maior do que eu. Ele também presenciou tudo isso. Olha que forte, hein? Uau! Anos mais tarde, quando esse mesmo evangelista voltou àquela igreja para pregar, a filha do pastor lhe disse: nunca me esqueci daquilo que o Senhor me falou. Todos os dias, durante os últimos anos, tenho orado e adorado a Deus em línguas e nunca mais perdi a calma. Olha que forte. Então, ou seja, pelo fato dela se tornar dependente do Espírito Santo, o Espírito Santo começou a controlar as suas emoções, começou a controlar aquele jeito impulsivo que ela tinha. Então, nunca mais ela desrespeitou a mãe dela, né? Talvez você é um tipo de pessoa que se explode fácil. Tempos atrás eu atendi um irmão, até um irmão, um senhor, um amor de pessoa, que tem se entregado cada dia mais para Jesus e nós temos ajudado, né? Eu ajudei ele numa situação, nós, a juventude, ajudamos ele numa situação, e quando ele foi buscar o que tinha sido acordado lá era uma ótica, né? Ele foi buscar, só que o óculos não estava pronto, mas ele entendeu que estava pronto lá e ele foi, e na hora ele ficou muito bravo com a atendente, ele se explodiu e tudo. Depois ele veio falar comigo, eu fiquei sabendo da situação. Eu, no amor, eu liguei para ele, eu falei: amigo, tudo bem? Ele: tudo bem, pastor. Oi, pastor, como é que o senhor tá? A voz dele já estava meio que embargada assim, acho que ele percebeu que eu tinha falado. Eu liguei para ele já na intenção de saber se estava tudo bem mesmo. Eu falei: amigo, eu perguntei pro pessoal lá, o óculos do senhor vai ficar pronto tal momento, tal dia, tá bom? Aí ele já foi mesmo que abrindo o coração. Eu falei: você lembra que o senhor tinha falado para mim que o senhor é muito nervoso, né? Que o senhor é muito explosivo, que parece que o diabo usa de suas situações para tirar a sua paz, o senhor precisa se controlar. Ele: pastor, o senhor está certo, misericórdia. Então, ou seja, ele confundiu os horários, ele foi mais cedo, o óculos não estava pronto, ele andou bastante, porque ele está desempregado. Então ele não tinha dinheiro para pagar a condução, então ele ficou estressado por isso. Ele ainda falou: coitado, ele estava com uma dor de dente. Só que no momento eu julguei, eu falei: não, mas você tem que controlar esse impulso. Então, ou seja, tem que ser cheio do Espírito Santo, né? Tem que ter o Espírito Santo para não agir dessa forma. Talvez a mulher não é convertida,
e ela acha que ele sendo da igreja, que testemunho que vai ter, entendeu? Olha só a bola de neve que pode virar esse imbróglio todo aí. Então é necessário você ter o Espírito Santo, porque quando você adora a Deus e ora em outras línguas, ele faz você andar mais calmo, mais tranquilo. Ele testifica no seu coração em nome do Senhor Jesus. Amém? Infelizmente, todos nós conhecemos as pessoas que, mesmo tendo recebido a plenitude do Espírito Santo, continuam a perder a paciência. E é verdade. Talvez é o seu caso. A ponto de dizerem e fazer outras coisas impróprias. É porque andavam na carne em vez de andarem no Espírito. E porque não estavam mantendo a devida comunhão com Deus. Quando a pessoa não tem consciência da presença do Senhor, olha só, ela é influenciada facilmente. Já parou para analisar isso aí? É fato. Quando a pessoa ela não está ali firme na presença do Senhor, quando ela não está ligada com o Espírito, ela é influenciada facilmente a agir de forma precipitada, e isso acaba trazendo um impacto muito grande, não só para ela, mas também para as pessoas que estão ao redor. Isso destrói até amizades, tem que tomar muito cuidado. Por isso, a probabilidade de se descontrolar é maior. O cristão que reserva um tempo para se dedicar à comunhão com Deus, mediante o falar em outras línguas, grava aí, tem consciência da presença do Pai no seu interior. Vou ler mais uma vez. O cristão que reserva um tempo para se dedicar à comunhão com Deus, mediante o falar em outras línguas, tem consciência da presença do Pai no seu interior. Então, o fato de você ter comunhão com Deus, você falar em outras línguas, isso vai te constranger. Você vai ser provocado. Você vai ser, como diz o ditado, cutucado, né? Para tentar se explodir. Mas não, você não vai deixar a sua posição. Você não vai se rebaixar. Porque você sabe que aquele que está te sustentando, que está te mantendo de pé ali, é o próprio Espírito de Deus. Amém? Nós vamos continuar aí. Deixa eu ver aqui a pergunta. Pastor, posso orar ao Espírito Santo para controlar os meus sentimentos? Claro que deve. Acho que... Esqueci o nome dela aqui. Barbie Rosa, _ 07. Pastor, eu posso orar ao Espírito Santo para controlar o meu sentimento? Claro que pode. Claro que pode. Lá na frente também a gente vai aprender sobre os frutos do Espírito, né? E um deles é o domínio próprio, né? Você pode orar sim, pedir ajuda ao Espírito Santo. E não existe segredo na oração para que ele possa te ajudar. O detalhe é você ser sincera, ok? Você ser verdadeira, é você falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, olha, eu tenho me descontrolado. A irmã, você diz, Daisy, né? Ok, Daisy. Eu sou explosiva, Espírito Santo, eu me estresso mesmo. Não pode acontecer alguma coisa no trabalho, na faculdade, aqui na minha casa, que eu já olho e fico nervosa. Então, peraí, o que você tem que fazer? Isso não só parte de sentimentos, mas em qualquer área. Você tem que ir direto no Espírito Santo e ser sincera, verdadeira. Por quê? Porque ele é o teu conselheiro, a Bíblia diz, o teu amigo. Ele é o teu ajudador. Então, o fato de você ir com sinceridade na presença de Deus e falar com o Espírito Santo, crer de verdade que ele está ali com você e que ele está te ouvindo, ele vai te ajudar. Você vai ver você sendo dirigida por ele de uma forma muito incrível, né? Que nem sabedoria. As pessoas falam, pastor, eu estou pedindo sabedoria a Deus. Mas como eu sei que eu tenho sabedoria? Presta atenção. A Bíblia diz que Salomão ele fez o pedido mais sábio, mais inteligente de qualquer outro ser humano poderia fazer, que era pedir sabedoria a Deus. Mas assim que ele recebeu a sabedoria até então, ele foi confrontado com a situação onde tinha duas mulheres, tinham seus bebês, e elas dormiram, só que uma dormiu por cima do bebê e o bebê veio a morrer. Aí o que aconteceu? Houve aquela troca lá, enfim, e as duas começaram a brigar, porque uma falava que o filho era dela, a outra falava que era da outra, e aí deu aquele rolo, aquele imbróglio. E olha a sabedoria que Salomão teve naquele momento. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos cortar a criança no meio, vamos dar para cada uma aqui a parte da criança e não vai ter mais problema nenhum. A mãe verdadeira se manifestou de uma forma assim meio que impressionou ele. E ele já começou a analisar de uma forma positiva. Ela falou, não tira a vida da criança não, então faz assim, vai dar para ela então, é melhor, que aí já fica tudo ok, mas não vai tirar a vida da criança não. Enquanto isso, a outra, não, corta mesmo. Eu quero a minha parte, deixa a outra parte para ela. Aí o Salomão entendeu que ali Deus deu estratégia de sabedoria. Ele percebeu que a mãe verdadeira era aquela que não queria a morte da criança. Tá entendendo? Então, como eu sei, pastor, que o Espírito Santo vai me ajudar a me controlar? Como eu sei que vai ter situações que eu posso agir dirigida pelo Espírito Santo? Conforme você está orando, você está se consagrando, você está pedindo a ajuda dele,
vai se levantar situações que ele vai fazer você se lembrar que naquele momento você vai ter que agir de uma forma totalmente diferente. Tá entendendo que a Bíblia fala que ele faz a gente se lembrar daquilo que foi dito. Então você vai lembrar de versículos, você vai lembrar de situações a qual você vai agir dirigida pelo Espírito Santo. Poxa, alguém no trabalho, alguém do seu setor lá do trabalho te provocou a você ficar nervosa, Daisy. Foi a Daisy que tinha feito a pergunta aqui. Mas pelo fato de você estar orando, você estar ligado com o Espírito Santo, você já vai ver a paz vindo ao seu coração. E Deus vai testificar no seu coração, não discuta, não lance pérola aos porcos. Então você já vai começar a ficar ligado com essa situação e Deus ele vai te dar essa estratégia para você sair de qualquer situação constrangedora, ok? Em nome do Senhor Jesus. Pastor, só tem o fruto do Espírito quem é batizado no Espírito Santo? A Ju está perguntando aqui. Interessante essa pergunta. Os frutos do Espírito, é a qualidade, no caso, as qualidades do fruto do Espírito aí a Bíblia relata as qualidades, entendeu? O que acontece? Sim, é quem tem o Espírito Santo, não tem como. É as qualidades que existem no Espírito, ok? É as qualidades que pertencem a esse fruto até então. Então, quando a pessoa não tem consciência da presença do Senhor, ela é influenciada facilmente. Por isso, a probabilidade de se descontrolar é maior. O cristão que reserva um tempo para se dedicar à comunhão com Deus, mediante o falar em outras línguas, tem consciência da presença do Pai no seu interior. Então é muito necessário você continuar a falar em línguas. É muito necessário você ter o autocontrole quando você está orando no Espírito, quando você adora a Deus, né? E principalmente falar em outras línguas no seu momento de adoração faz com que você venha pensar e viver de forma diferente, ok? Então essa terceira razão, estamos falando sobre isso, para você não agir de forma impulsiva. Se você quer de verdade ver as qualidades do fruto que está lá em Gálatas 5:22 se manifestar na tua vida, você precisa ter essa comunhão todos os dias com o Espírito Santo, ok? Gente, não tô falando, não existe uma regra de quanto tempo, né? Talvez antes de você ir trabalhar, né, você acordou, vai escovar seus dentes, antes de tomar seu café, fazer a oração ali, matinal, agradecendo pelo seu dia, já fala ali, sabe? 5 minutinhos, não precisa ninguém da sua casa ouvir, baixinho ali, pá. Mas você vai se edificando todos os dias e você vai se identificando mais com o Espírito que está dentro de você. Então você vai criando esse elo de afinidade muito top, muito top. Você vai estar tão ligado com o Espírito Santo que o seu dia a dia vai ser muito melhor, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver, será que dá tempo para falar aqui do próximo? Dá. Ok. Temos ainda 20 minutos aí. Bora, quarta razão. Estou lendo aqui. Eita, meu chá tá esfriando, meu Deus. Vixe, tá amarrado. Já esfriou. Credo. Razão número 4. Falar em outras línguas não deixa o egoísmo entrar em nossa vida. Olha que coisa forte. Então, se você tinha esse espírito aí que te perturbava do egoísmo, ele não entra o fato de você estar conectado em línguas ali estranhas. Se, por exemplo, eu orar tendo como base o meu pensamento, minhas orações serão antibíblicas. Com frequência, nossas orações são semelhantes àquela do velho sitiante. Deus abençoe a mim e a minha esposa, ao meu filho, João e a esposa dele, a nós 4 e a ninguém mais. Né? É muito interessante, né, pessoal? Paulo escreveu à igreja em Roma, em Romanos capítulo 8, versículo 26. Anote aí, Romanos 8, 26. Paulo escreveu em Roma, se liga. O pessoal deu risada que eu falei do chá aqui, né? Vocês não... Galera não perdoa, cara. Ai, Jesus amado. Vamos lá, Romanos 8, 26. Não sabemos o que havemos de pedir como convém. Ele não disse que não sabemos como orar. Analise muito bem aí, pois já temos esse conhecimento. Oramos ao Pai em nome de Jesus Cristo. Aí está lá em João, capítulo 16, versículo 23 e 24. Então aqui Paulo escreveu em Roma. Não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então às vezes a pessoa acha que ela não sabe orar. Ele não está dizendo isso. Tem pessoas que não sabem nem pedir. Pessoas que não entendem nada do que estão fazendo. Mas tem outras que não oram talvez com entendimento. Então até para orar você precisa ter entendimento aí, ok? Essa é a maneira correta de orar. Entretanto, saber o modo adequado de orar não significa que sei o que devo pedir durante as minhas preces, orações. Paulo disse,
porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, olha que interessante, o mesmo Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Opa, então peraí, talvez, e é claro isso, que eu não sei pedir como convém. Porém, todavia, contudo, o Espírito, o mesmo Espírito que está dentro de mim, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Teve um estudioso, Nelson, P.C. Nelson, estudioso da língua grega e fundador do Instituto Bíblico do Sudoeste, disse que o texto grego de Romanos 8:26 diz assim, literalmente: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em linguagem articulada. Que forte, ó, que forte. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em linguagem articulada. O que seria, pastor? A linguagem articulada é a nossa fala comum. Então, quando nós estamos orando, e de fato a Bíblia relata que nós não sabemos orar como convém, aí vem o Espírito que habita em nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que seria, no caso, essa linguagem articulada, que seria a linguagem que não é uma linguagem comum, então é uma linguagem espiritual. É como se o Espírito Santo estivesse falando assim, tá lá eu orando, aí lá vem o Espírito Santo, deixa eu interceder pelo Márcio, que o Márcio não tá sabendo falar nada, o Márcio tá sabendo pedir nada, aí ele começa, então ele já entra numa atmosfera espiritual, então tudo que vai acontecer, tá acontecendo porque tá ligado com o reino de Deus. Tudo que for acontecer naquele momento ali, por causa daquela intercessão espiritual que eu estou tendo ali, por intermédio do Espírito Santo, vai acontecer porque ele está tendo essa conexão com o Pai, direto lá no trono, né? Então, às vezes, as pessoas oram por orar e por isso que existe essa intercessão do Espírito Santo, porque ele ora com a linguagem articulada, ou seja, não é uma linguagem comum, não é uma linguagem natural, não é uma linguagem humana, e sim uma linguagem espiritual, totalmente sobrenatural. Esse tipo de comunhão que nós precisamos ter. O texto grego ressalta que não se trata somente dos gemidos que escapam dos nossos lábios, mas também o dom de orar em outras línguas durante as nossas preces. Essa definição concorda com aquilo que Paulo disse lá no livro de 1 Coríntios, vai lá, 14:14 novamente. Eu sei que você já marcou, mas vou ler aqui mais uma vez. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Lembra que eu tinha citado isso aí agora? Na Bíblia ampliada diz, meu espírito, pelo Espírito Santo dentro de mim, ora. Ou seja, o fato de eu orar em línguas é sinal que o Espírito Santo dentro de mim, de fato, ele ora, ele intercede. Então, tem uma ação quando nós falamos em línguas. Então, é muito importante isso. Você mexe muito com o mundo espiritual, ok? As pessoas não deveriam debochar de quem fala em línguas. Você sabia que isso aí muito acontece, né? Às vezes dentro das igrejas. Misericórdia. De fato, às vezes tem pessoas que não têm noção do perigo que ela está tentando causar na vida dela. Misericórdia, nunca zombe de alguém. Nossa, nunca vi esse tipo de falar em línguas. E existe algum padrão? Pelo amor de Deus, né? Lemos agora há pouco, lá no comecinho, que é a forma como o Espírito Santo concede, a forma como ele dirige, ok? Em nome de Jesus. Então as pessoas não deveriam debochar de quem fala em línguas, pois quando zombam desse dom, na verdade elas estão zombando do Consolador. Misericórdia. Toma cuidado, hein? Você acha que você é o bam até então, achando que é de fato o mais espiritual da turma, que fala em línguas bonitas, etc. Não, toma cuidado. E despreza quem está do seu lado, você está desprezando o próprio Consolador, hein? Está amarrado no nome de Jesus. Quando oramos em outras línguas, trata-se do nosso espírito orando pelo Espírito Santo que está em nós. O Espírito dentro de nós nos concede o que falar com o nosso espiritual. O Espírito Santo dentro de nós nos concede o que falar com o nosso espírito. Meu Deus, que forte. Somos nós que falamos, mas é Ele que nos dá a orientação adequada. Ô, glória! Se liga! Somos nós que falamos, mas é Ele que nos dá a orientação adequada. Ou seja, Ele só usa os nossos lábios e a nossa força ali, porque de fato o resto ali quem dirige é Ele, ok? Glória a Deus. Galera, eu tô lendo aqui a apostila, tá vindo as inspirações. Você que tá anotando aí as razões, e depois você pode até mandar para mim, tá bom? Um bate-papo aqui, para eu escolher qual que ficou mais adequada para se encaixar aqui nos títulos, ok? Mediante a oração com gemidos e outras línguas, o Consolador,
o nosso Deus, o nosso Espírito, o nosso Pai, nos ajuda a orar segundo a vontade de Deus, a fazer nossos pedidos da maneira que o Senhor deseja. Não se trata de algo que o Espírito Santo faz a parte de você. Ele não geme nem fala em línguas separadamente de você. Aqueles gemidos que não podem ser expressos em língua articulada, como eu falei agora, a língua comum, sobem do nosso interior, do nosso espírito e brotam nos nossos lábios. Meu Deus do céu, que forte. O Espírito Santo não vai orar no seu lugar. Ok? A atitude quem tem que tomar somos nós. Ele foi enviado para habitar em nós como conselheiro, ajudador, intercessor, digo mais, advogado, fortalecedor e amigo fiel. E depois você pode conferir lá no livro de João, capítulo 14, versículo 16, ok? Então, o Espírito Santo vai orar, ele não vai orar em nosso lugar, é nós que temos que tomar essa atitude. Porém, ele foi enviado para ser o quê, pastor? Primeiramente, para fazer morada em nós, para habitar em nós como conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e, que lindo, amigo fiel. Amém? Ele é amigo fiel. João capítulo 14, 16, na Bíblia ampliada. Você pode depois conferir, tá bom? Com calma. Ele também não é responsável pela nossa vida de oração. Olha só. Pois foi enviado para nos ajudar a orar. Tem pessoas que jogam a responsabilidade para ele, né? E aí, Espírito Santo? Ué, não tá pegando nada na minha vida aqui, não tá acontecendo nada. Você não foi enviado para ser meu amigo, meu ajudador, meu conselheiro, meu advogado, papapá? Ele veio para ajudar. Ele não veio para fazer nada em seu lugar. Você está entendendo onde que eu quero chegar? Então tem que tomar muito cuidado. Às vezes nós jogamos a responsabilidade para alguém, sendo que é a nossa responsabilidade. Então ele vem nos ajudar, mas a atitude de orar, de buscar a Deus, de se consagrar, de fortalecer o Espírito que há dentro de nós, a atitude é nossa. Ele apenas nos ajuda, né? E que ajuda. Bora lá. Orar em outras línguas é fazer das nossas orações e preces conforme o Espírito concede que falemos. Trata-se de uma oração dirigida por Ele e que elimina a possibilidade de egoísmo. Olha só, então de fato essa quarta razão aqui, quando você fala em língua, cai por terra todo egoísmo, cai por terra toda naturalidade, ok? Cai por terra todo o nosso eu, aí entra a dependência no Senhor, ok? Às vezes as pessoas oram segundo a própria mente, pedindo alguma mudança contrária à vontade divina. Contudo, nem sempre essa mudança é melhor para o indivíduo que solicita. Se o povo de Deus quer as coisas determinada maneira, da maneira dele até então, o Senhor frequentemente permite assim. Então, ou seja, não quer dizer que seja uma vontade de Deus, mas é uma permissão. Mesmo quando não é um plano divino ou a melhor solução para os seus filhos. Deus não queria um rei para Israel, mas a nação desejava um. Olha que forte, hein? Desse modo, ele permitiu que aquele povo tivesse um rei. Está lá no primeiro livro de Samuel, depois você dá uma conferida lá. 8, do versículo 4 ao versículo 7. Pessoal, essa live depois vai estar no canal, tá bom? Vai estar lá no canal, ok? Reino Flix. Eu até estou postado nos stories e você dá uma conferida nos vídeos anteriores, tá bom? Então, no entanto, o rei não era a vontade do Pai. De certo, falar em línguas elimina o egoísmo e as preces equivocadas, porque quando oramos em línguas, estamos orando de acordo com os desejos do Altíssimo. Ou seja, quando nós falamos em línguas estranhas, quando nós adoramos em línguas, não se cumpre na nossa vida a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Ok? Você vê que ele cita esse exemplo aqui que o povo queria porque queria um rei. Deus permitiu. Tá bom, já que vocês querem um rei, então que seja feita a vontade de vocês, não a minha, né? Tinha que ser ao contrário, né? Que seja feita a tua vontade e não a nossa, né, Pai? Então, por causa do egoísmo, do orgulho, da prepotência, o fato da pessoa não estar ligada com o Espírito Santo faz sim ela agir de forma precipitada e Deus permitir algumas coisas. Aí a pessoa acha até que é de Deus, né? Aquele cumprimento, aquela situação. Não é. Quando você tem o Espírito Santo, quando você é dirigido pelo Espírito Santo, você de fato não age
não escolhe o que você quer, e sim você permite que a vontade de Deus se cumpra em nome de Jesus, ok? Pessoal, bem que eu falei que não ia dar tempo mesmo, hein? Falei de 4 aqui, falei da razão 1, 2 e 3. É porque aqui ele não coloca um título específico, porque conforme a gente vai lendo, Deus ele vai dando um entendimento ali, tá? Então ele escreveu aqui, razão 1, razão número 2, razão 3 e 4. Então amanhã a gente vai ler a razão 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí amanhã a gente termina, porque depois nós faremos o estudo dos 7 passos para receber o Espírito Santo. Isso aqui é forte, hein? 7 passos para receber o Espírito Santo, ok? Então esse vídeo, essa live vai estar depois disponível. A parte 2 também vai estar disponível amanhã. Mas essa parte 1 vai estar disponível amanhã lá no canal, tá bom? Você confere lá, por favor. No meu Telegram aqui, no Instagram, no Telegram eu tenho postado o link para você depois acessar e conferir os vídeos, ok? Em nome do Senhor Jesus. Então aqui nós estamos abordando esse tema, 10 razões porque todo crente deve falar em línguas. Nós falamos de 4. 4 e amanhã a gente vai terminar todos. Estou perguntando direto aqui qual que é o livro que eu estou estudando aqui, ó. O Espírito Santo e seus dons, Kenneth Hagin, porque aí tá aparecendo para você ao contrário, né? Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Minha sobrinha tá aqui me ajudando. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui para vocês. Aqui, ó. O Espírito Santo e seus dons, ok? É isso. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Agradecer a Deus, em nome de Jesus. Depois você pode recapitular o seu estudo aí, tá bom? Meditar nessas referências que eu trouxe. O Espírito Santo vai abrir o seu entendimento. Olha, todos os dias precisamos ter envolvimento. O autor é o Kenneth Hagin, tá bom? Em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração para vocês. O pessoal passa muito rápido, né? Meu Deus do céu, misericórdia. Bora lá. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tua presença. Muito obrigado pelo Espírito Santo. Muito obrigado pelo nosso amigo, nosso advogado, nosso ajudador, nosso conselheiro, aquele que é fiel. Aquele, meu Pai, que todos os dias está com seus ouvidos prontos para nos ouvir, para nos atender, para nos ajudar. E às vezes, meu Pai, quantas vezes nós deixamos o egoísmo, a prepotência, o orgulho, a arrogância entrar no coração e achar que já não precisava mais ajuda do Espírito Santo, misericórdia. Nós precisamos sim. Espírito Santo, nós precisamos de você. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da tua ajuda, Espírito Santo. Nós precisamos daquele momento de ira, de fraqueza. É o Senhor que nos ajuda. É o Senhor que intercede por nós. E nós reconhecemos isso. Nós somos humildes para reconhecer que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Então venha sobre cada um que está nos acompanhando. Pai, em nome de Jesus, que haja força nesse interior. Que haja poder nesse interior, que haja revestimento da tua glória neste interior. Que essa pessoa, assim como aquela moça, que ela brigava com a mãe dela, mas ali apareceu um homem de Deus e ela ficou constrangida. Nós temos que ficar constrangido como nós fazendo alguma coisa errada, por causa do teu Espírito que habita dentro de nós. E antes mesmo de tomarmos qualquer decisão precipitada, o teu Espírito vai nos alertar. Foi para isso que ele foi enviado, para nos ajudar. Ah, Senhor Espírito Santo, tenhas a liberdade de agir sobre cada pessoa. Quantos aqui estão nos acompanhando que são nervosos, Pai, impulsivos? Qualquer coisa, o pavio dela é curto, qualquer coisa ela se explode. O amigo se explode, não, está amarrado isso. Precisamos ser totalmente dependentes do Espírito Santo, para que o Senhor possa nos controlar nossas emoções, controlar o nosso eu. Venha nos ajudar, Pai. Pai, nós te agradecemos por mais uma live na tua presença. Nós agradecemos por mais um momento de comunhão. E agora, meu Pai, sentindo o coração de orar também por aqueles que não estão se sentindo bem. Pai, em nome de Jesus, aqueles que não estão conseguindo dormir direito. Aqueles, meu Pai, que estão andando nervosos, irados, revoltados. Aqueles que já não estão mais com expectativa de vida. Pai, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão doentes, papai. Feridas na alma, passando por necessidades na vida financeira. Talvez não tenham nem o que comer em casa. Está amarrado em nome de Jesus. Eu exijo, eu ordeno, levanta a minha voz com autoridade, eu exijo, demônio, pega tudo que é seu e saia dessas vidas. Não adianta você se esconder, não adianta você se ocultar. Eu exijo, eu ordeno, pula para fora agora com todo o teu mal, com toda a tua investida no corpo, na saúde, nas finanças, no sentimento, no casamento. Vai embora em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por mais um dia com o Senhor. Meu Pai, muito obrigado por todos que estiveram conectados, que eles possam ter uma noite de paz,
tranquilidade na tua presença e que sim, meu Pai, eles possam ser cheios do teu Espírito. Amanhã nós vamos terminar esse estudo das 10 razões porque todo crente deve falar em outras línguas. Falamos de 4, faltam 6. E depois 7 passos para receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Pai, muito obrigado. Eu te louvo e te agradeço por cada um que esteve conectado conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pessoal, a oração estendeu todas as áreas, alcançou a sua família, seus sentimentos, suas necessidades. Só quero que você creia em nome de Jesus, tá bom? Não se esqueça de você compartilhar, tá bom? Chama os seus amigos, convide seus amigos para estar. Quem está pela primeira vez, seja bem-vindo. Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom? Privilégio tê-los aqui. E convide com seus amigos aí. Compartilhe o máximo de pessoas para estar conectados com a gente. Tanto aqui nas lives, mas também lá no canal. Tem uns vídeos lá das lives anteriores que eu já postei. A nossa equipe postou, tá bom? Qualquer coisa, você vai no link da biografia do meu Instagram. Tem um link lá do Telegram, tá bom? Você entra lá no grupo do Telegram. É só eu que comunico lá. Eu também mando lá o link do YouTube. Mando alguns recados especiais lá diretamente no Telegram, tá bom? Pessoal, dia 17 de outubro nós teremos night especial com o tema Pais e Filhos aqui na nossa igreja sede, na versão João 791, com a presença do pastor Jaime de Amorim Campos. Olha que honra, teremos o privilégio de ter o pastor Jaime trazendo uma mensagem no dia 17. Eu até brinquei com a galera que dia 15 de outubro faço aniversário, completo mais um ano. 32, misericórdia. Tá mal, misericórdia. Enfim, 32 anos de idade aí, 32 anos de vida. E vai ser uma honra, para mim vai ser um presente de aniversário, viu? Então dia 17, tema especial Pais e Filhos, com a presença do pastor Jaime de Amorim Campos, em nome de Jesus, tá bom? Então que Deus abençoe muito a vida de vocês, uma ótima noite, um bom descanso, uma ótima terça-feira na presença de Deus. Qualquer coisa, nossa equipe de fé também está à disposição em nome de Jesus. Qualquer coisa, só mandar mensagem lá na página do Night, tem uma galera grande lá para poder atender vocês, tá bom? Beijo no coração, 3.2, só Jesus na causa. Mas o importante é que o Espírito está novo, que há dentro de mim é novinho ainda, nasceu tem 11 anos atrás. Deus abençoe, se cuida, fica na paz, obrigado, tchau, tchau, até amanhã, valeu!